Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Viadutos da Avenida Ferreira Goulart e do Café recebem alterações. UFMA, FAPEMA e CAEMA firmam parceria para programa de aperfeiçoamento e saneamento. Polícia investiga a causa de morte após achado de cadáver na Avenida Beira-Mar. Pescadores são resgatados após naufrágio em Atins. Maranhão começa a semana sob alerta amarelo de chuvas intensas e ainda... Economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. Do esporte, Campeonato Maranhense, confronto entre Cavalo de Aço e Tum-Tum fica apenas no empate sem gols. Arlindo Maracanã assume o comando do tricolor. MAC intensifica treinos para duelo contra o Vitória pela Copa do Brasil. No Rádio Opinião tem uma entrevista sobre o descarte de resíduos sólidos. A gente vai conversar com o mestre em Geografia, Giovanni Castro. Ele é do LEPENG, o Laboratório de Extensão, Pesquisa e Ensino em Geografia da Universidade Federal do Maranhão. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos, bom dia Mara Nogueira. Bom dia Adalberto Júnior, bom dia ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025, a promulgação da primeira Constituição Republicana, que aconteceu em 1891. Dia da conquista do voto feminino no Brasil. Dia Nacional do RPG, o Role Playing Game, que é um tipo de jogo que combina elementos de estratégia, imaginação e narrativa, na qual os jogadores assumem papel de personagens fictícios em um mundo imaginário. E é Dia Estadual da Mulher Maranhense na Política. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7h15 agora. A gente começa com destaques de O Imparcial e você confere com a gente no YouTube da 106 e também no site www.universidadefm.ufma.br. Você confere por lá, portanto, a manchete de hoje em O Imparcial. Para começar, LOA 2025 de São Luís se transforma em batalha judicial entre prefeito e Câmara. A polêmica gira em torno da redução do percentual de créditos suplementares que o Executivo pode abrir de 25% para 5%, conforme emenda aprovada pelos vereadores. Olha, isso aqui promete, viu? A coisa, quando parecia dar uma trégua, né, entre a Prefeitura de São Luís e a Câmara de Vereadores, parece que a batalha vai continuar, viu? 7h16, destaques aqui, claro, do carnaval, do pré-carnaval, né? Na capital maranhense, belo samba da Tamarinheira, Barra Bonita, Minas, Circuito Beira-Mar. Carnaval terá transporte semiurbano gratuito até 2 da manhã, diz Brandão. Jorge Aragão, Hungria, equipe Hot Mix Piscirico, Tony Salles passaram na cidade do carnaval. Muita animação, muita gente, tá? E muito carnaval, com certeza. STF aceita rediscutir caso de Rubens Paiva. Julgamento foi aceito por unanimidade pelos ministros que vão apurar as circunstâncias da morte do ex-deputado federal e outras 2 vítimas da ditadura. E quem foi Isaac Dias, veterano da resistência à ditadura de 1964, né? A Baixada Maranhense perdeu neste fim de semana, no dia 21 especificamente, uma das lideranças políticas mais expressivas e combativas do Maranhão, principalmente durante a ditadura militar de 1964.
Trata-se do ex-deputado estadual e ex-prefeito de São Bento, Isaac Dias, que aos 87 anos, se despediu da família, dos correligionários e dos amigos, e ele morreu de causas naturais na cidade natal, São Bento. 7h18 agora. Tem os destaques de Jornal Pequeno por aí, Mayra? Jornal Pequeno traz como manchete principal: o Procurador-Geral do Estado reage a acusações e diz que está sendo vítima de difamação no STF. O Procurador-Geral do Estado, Valdênio Nogueira Caminha, defende-se de acusações em carta encaminhada ao ministro do STF, Flávio Dino. Carnaval do Maranhão terá transporte semi-urbano gratuito até 2h. Morre Isaac Dias, ex-prefeito de São Bento e ex-deputado estadual do Maranhão. SBT Faculdade promove aula magna do curso de Direito com palestras de Pavão Santana. Caminho de desenvolvimento e de cuidado com as pessoas. É o que fala aqui o governador Carlos Brandão. Ainda nos livramos do câncer diariamente. Uma página aqui sobre saúde e prevenção no Jornal Pequeno. E aqui a gente encerra as manchetes principais dos principais jornais que estão já em circulação, né, Adalberto? É isso aí. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet. São 7h19 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h19. Vamos agora aos destaques do trânsito, trazendo as primeiras informações com Borges Júnior ao vivo. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Boa semana. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Coafuma, onde neste momento, comparando aí os dois sentidos, trânsito mais intenso, como normalmente acontece durante a semana, para o condutor que está se deslocando aí sentido elevado do trabalhador, seguindo aí sentido centro. Nesse trecho, o trânsito é mais intenso neste momento para quem se desloca, portanto, nesse sentido. Nessa mesma altura, comparando os dois sentidos, quem faz pegar a direção contrária, sentido bairro, o trânsito ele é relativamente mais leve. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. É isso aí, Borges, de acordo aqui com os nossos recursos online, através do Waze, né, a gente observa que aqui na Avenida dos Franceses o trânsito vai bastante demandado, né, passando ali pelo Detran, pelo Alcione Nazaré, enfim, até chegar aqui pelas proximidades, né, já perto da Avenida Guajajaras, o trânsito segue bastante demandado neste momento. Na Avenida Guajajaras o trânsito segue demandado, mas ele vai fluindo, tá? Pelo menos em grande parte, pelo menos naquele setor ali, já próximo também da Avenida dos Franceses, né? Bastante demandado, mas fluindo neste momento. A questão aqui na área de Itaquibacanga, sempre, né? Bastante demandado nos dois sentidos, adentrando aqui na Avenida dos Portugueses, a partir do Mateus, né, indo ali para frente, enfim, nos dois sentidos, segue o trânsito bastante demandado. Na barragem, vai tranquilo, tá? 7h21 agora, daqui a pouquinho mais informações do trânsito, e se você quiser participar, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp, 99217-2647, repetindo, 99217-2647, Mayra Nogueira. E é isso, Adalberto, só confirmando, tem ouvintes que aí já estão nos acompanhando. Nós temos aí a Rosenilde Caldas aqui, mandando mensagem pelo WhatsApp, que está ouvindo, sintonizada. Também o nosso amigo que sempre sintoniza aí, diretamente de Guimarães, Francisco Mariano, bom dia. Bom dia também, ainda que está aí com a gente, a Rosângela Moreira, na Coab. É isso aí, por aqui no YouTube está Ronaldo Teixeira e famílias, a esposa Adriana e as filhas Sofia e Maria Helena. Muito obrigado. Rosenilde Caldas, muito obrigado pela presença. Mari Silva Mourão também por aqui. E você que acompanha a gente no Jornal Rádio Universidade, a Rádio Universidade 106,9 nos vários modais, tá? Muito obrigado e bom dia, uma ótima semana a todos. Vamos com as informações. 7h22 agora, Maia. Notícias da cidade. Iniciando aqui, Borges Júnior falando sobre alterações ali nos viadutos da Avenida Ferreira Goulart e também o viaduto do Café. Quais são essas alterações, Borges? Bom dia.
Adalberto, as alterações elas fazem referência às obras de recuperação nesses espaços, informações da CINFRA, que é a Secretaria de Estado da Infraestrutura do Maranhão. De acordo com a CINFRA, todas as mudanças estão sinalizadas e a Secretaria observa ainda que não há risco iminente de colapso, mas orienta os condutores a buscarem outros trajetos, se possível. O viaduto do Café, nas imediações do Outeiro da Cruz, em recuperação estrutural. Dentre os pontos estão reforço dos pilares, construção de transversais metálicas na região dos apoios, ainda substituição dos aparelhos de apoio e a recuperação dos pontos de corrosão da laje, além da recuperação do sistema de drenagem. Na área, a alteração no tráfego na Avenida dos Franceses, o tráfego no viaduto para quem vem do bairro João Paulo em direção ao bairro Anil foi fechado. Os condutores devem então seguir na via da direita para a Avenida dos Franceses, depois fazer um retorno para a Rua Santo Antônio, então acessar a Avenida Edson Brandão no Anil. Para quem vem do Anil em direção ao João Paulo e Centro, o tráfego ele está liberado, isso nesta primeira etapa dos serviços, mas aí um estreitamento de pista da Avenida dos Franceses no sentido rodoviária bairro Alemanha. Em relação à Avenida Ferreira Goulart, ela segue interditada nas proximidades do São Francisco. Desta forma, quem vem pela Avenida Ferreira Goulart, sentido Ilhinha São Francisco, deve então retornar à esquerda e depois subir na Travessa 7, próxima ali à Praça do Pôr do Sol, para então acessar a Avenida Castelo Branco em direção a seguir sentido centro. Já quem entra na Avenida Ferreira Goulart pela Avenida Carlos Cunha, ali o Jaracati, na rotatória deve pegar a primeira saída à direita para a Rua das Taparaúbas, de acesso aí ao bairro São Francisco e ao centro. Então, Adalberto, alterações referentes aí à Avenida Ferreira Goulart, também ao Viaduto do Café, que a gente lembra que houve uma decisão judicial em relação ao Viaduto do Café e que então está sendo cumprida. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. 7h25. Mayra. Borges, vamos falar agora sobre essa investigação da polícia na causa de morte após achar um cadáver na Avenida Beira-Mar. Mais detalhes para a gente. Mayra, caso acontecido nesse domingo, no dia de ontem, na Beira-Mar, aqui em São Luís, o corpo ele foi resgatado pelo Batalhão de Bombeiros Marítimo, isso após o acionamento acontecido por volta das 7h30 da manhã. Na ocasião, a maré estava baixa, o corpo ele foi resgatado, mas sem informações detalhadas, informações aí relacionadas à identidade da vítima, por exemplo, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, as características indicavam ser uma pessoa do sexo masculino e também de baixa estatura. Ainda, de acordo com o Corpo de Bombeiros, Mayra Adalberto, a vítima não havia perfurações por arma de fogo, nem arma branca. Observações aí do Corpo de Bombeiros foi em relação a uma atadura que estava presa a um dos braços, braço que parecia estar fraturado. Depois do resgate do corpo, do cadáver, ele foi encaminhado, então, para o IML, que é o Instituto Médico Legal, vai ser submetido à perícia. O intento dessa perícia é identificar a causa da morte, também buscar aí a identificação dessa vítima. A Secretaria de Estado de Segurança Pública sobre este caso se posicionou e emitiu nota sobre o caso. Nela, informou aí sobre o trabalho realizado pelo INCRIM, que é o Instituto de Criminalística, trabalho inicial, aí descartando sinais externos de morte e violência. Agora, este caso segue sendo investigado pela Superintendência de Polícia Civil daqui de São Luís. Adalberto, Mayra. Isso aí, Borges. 7h27 agora, né? Cadáver ali no meio do mangue, né? E tem imagens aqui do G1, né? Sobre esse resgate, né? O Corpo de Bombeiros resgatando esse cadáver. 7h27. Borges, mudando de assunto, mas, na verdade, aqui na mesma linha, né? De sinistros, pescadores são resgatados após naufrágio. Isso aconteceu lá em Atins, né? Exatamente, Adalberto, eram 4 pescadores, situação acontecida na tarde de ontem, domingo. A embarcação em que eles estavam naufragou, isso na foz do Rio Preguiças, na vila de Atins.
localidade que fica ali no município de Barreirinhas, a 252 quilômetros aqui da capital. Eles foram resgatados por uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar, a 4ª Companhia Independente. O Corpo de Bombeiros informou que o grupo estava preso a um banco de areia, o grupo estava isolado. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram levados, esses homens, para o povoado de Mandacaru, já na foz do Rio Preguiça. O Corpo de Bombeiros, então, com suporte de um outro barco pesqueiro, conseguiu, então, fazer a recuperação da embarcação e, então, resgatar esses 4 pescadores. Mayra, Adalberto. Que coisa terrível. 7h28. Mara Nogueira. Pois é, Borges, agora vamos falar sobre... Maranhão começa a semana sob alerta amarelo de chuvas intensas. Mayra, alerta emitido pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, esse alerta amarelo com previsão de chuvas intensas para cá, para o estado, para o Maranhão. A previsão se estende a todo o Maranhão, aos 217 municípios maranhenses, perigo potencial, com validade até às 10 horas de hoje. Esse alerta aí indicando a possibilidade de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, possibilidade para todo o Maranhão. Alerta também em relação aos ventos intensos, eles podem variar de 40 a 60 quilômetros por hora, portanto, então, todo o estado do Maranhão sob alerta amarelo nesta segunda-feira, possibilidades aí de chuvas intensas, também ventos muito fortes, a previsão do IMET para esta segunda-feira, para o dia de hoje. Adalberto, Mayra. E daqui a pouquinho a previsão do tempo, já, tá? 7h29 agora, ainda dá tempo. Mara Nogueira, Borges Júnior, vamos falar sobre o Maranhão, aliás, a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, a FAPEMA e a CAEMA, que firmaram uma parceria, né, para um programa de aperfeiçoamento e saneamento. Exatamente, Adalberto, parceria por meio de um edital para o programa de aperfeiçoamento em saneamento. Esse edital ele busca capacitar profissionais de nível superior, recentemente formados, profissionais na área de saneamento ambiental. O programa ele propõe aí a formação prática, orientada e supervisionada por um profissional. Nele, o então recém-formado é inserido no ambiente real de trabalho, o que deve propiciar o desenvolvimento das competências necessárias aí ao exercício da profissão. Esse investimento é de 1,7 milhão de reais, são 32 vagas que estão sendo disponibilizadas por meio do edital, bolsas de R$4 mil. Em relação às inscrições, essas inscrições já estão abertas e vão seguir desta forma até o dia 28 de março. Outras informações relacionadas à universidade, inclusive sobre as áreas que podem se inscrever neste edital e também a partir de onde se inscreve, podem ser acessadas essas informações a partir do site da UFMA, que é o portal padrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. São 7h31 agora. No próximo bloco, Mara Nogueira tem previsão do tempo. Tem ainda a economia, com Wagner Matos. Concursos de oportunidades. No Campeonato Maranhense, confronto entre Cavalo de Aço e Tuntum fica apenas no empate, sem gol. Além do Maracanã, sem comando do tricolor. E MAC intensifica treinos para o duelo contra o Vitória pela Copa do Brasil. Tem Rádio Opinião, o descarte de resíduos sólidos com o mestre em Geografia, Giovanni Castro, do LEPEN, Laboratório de Extensão, Pesquisa e Ensino em Geografia, da Universidade Federal do Maranhão. Olha, tem também as manchetes nacionais. Mas sai daí, a gente volta já com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. São 7h32 agora. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia.
administração, recursos humanos, análise de sistemas, redes de computadores, gestão hospitalar, serviço social e gestão pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão acabou de lançar a 8ª edição do edital PPSUS, Programa Pesquisa para o SUS, Sistema Único de Saúde. O objetivo é apoiar projetos de pesquisa que promovam a melhoria da qualidade de atenção à saúde em temas prioritários para o estado do Maranhão. Contempla a significativa contribuição para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação em saúde no contexto do SUS. Promoção: Ministério da Saúde, Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde e CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, edital PPSUS. Mais informações em fapema.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Sete horas e 35 minutos agora, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Vamos fazer aqui, dar um panorama nos principais portais da capital maranhense, começando com o Imparcial. Trânsito, acidentes fatais em rodovias do Maranhão resultam em vítimas carbonizadas e motociclistas mortos. Colisões ocorridas em Carolina e Açailândia resultaram em 4 mortes. Olha, isso aqui foi violento, viu? Só trazendo rapidinho aqui essas informações de O Imparcial. Na manhã de sábado, dia 22, um grave acidente de trânsito ocorreu no quilômetro 41 da BR-010, município de Carolina, no sudoeste do Maranhão. Por volta de 10h30 da manhã, 2 carretas colidiram frontalmente, resultando na morte de 2 condutores. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu um caminhão trator Iveco Stralis de placas de Imperatriz e um caminhão trator não identificado. O veículo não identificado seguia no sentido estreito para Carolina, quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o Iveco Stralis, que trafegava no sentido contrário. Já em Açailândia, no mesmo dia, por volta de 13h22 da tarde, outro acidente grave aconteceu na 316, no quilômetro 316, melhor dizendo, da BR-010, no município de Açailândia, no oeste do Maranhão. Essa colisão frontal entre uma motocicleta e um automóvel resultou na morte de 2 pessoas que estavam na moto. O acidente envolveu uma motocicleta Honda e um Fiat Palio Attract 1.4. O condutor da moto, um homem de 56 anos, e a passageira, uma mulher de 47, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Já o motorista do automóvel fugiu após o acidente, sendo posteriormente denunciado por homicídio por não prestar socorro às vítimas. A causa do acidente foi que o condutor do carro teria invadido a contramão. Isso aqui, informações da Polícia Rodoviária Federal, a O Imparcial. Na manchete de G1 Maranhão, Justiça do Maranhão proíbe menores de 14 anos em festas de carnaval. É isso aí.
E em jornal pequeno, o destaque é: investigações revelam fraude em matrículas da EJA no Maranhão e em outros estados. Vamos rapidinho aqui essa informação do jornal pequeno. Em jornal pequeno, investigações revelam fraude em matrículas da EJA no Maranhão e em outros estados. O relatório aponta que prefeituras inflaram o número de alunos matriculados para receber mais recursos do Fundeb. A reportagem exibida ontem, domingo, dia 23, no programa Fantástico da Rede Globo, mostrou uma investigação da Controladoria Geral da União que revelou um esquema de fraude na educação de jovens e adultos, EJA, em diversas cidades do Brasil, incluindo São Bernardo, aqui no Maranhão. O relatório aponta que prefeituras inflaram o número de matrículas para receber mais recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, desviando dinheiro que deveria ser destinado ao ensino. Que vergonha, né? É isso aí. Maranhão configurando aí, mais uma vez, em um noticiário vergonhoso para a gente. 7h39 agora. Maravilha. Previsão do tempo Itágua de Maré. Faltando 20 minutos para as 8. Previsão do tempo: São Luís amanheceu com sol e algumas nuvens. Pode chover pela manhã, tarde e noite, com queda de raios. Umidade a 97%. A temperatura 24 graus. A média mínima 23, a máxima 28 graus. As informações são do Clima Tempo. E vamos agora à tábua de maré, nesta segunda-feira, fazendo aqui a primeira pré-análise, 4h12 da madrugada, né? Foi aí a 4 metros, 4,7 metros. A segunda será às 4h31 da tarde, 4h31 da tarde, com 5 metros. Baixa mar. A primeira acontecerá logo mais às 10h14 da manhã, com 1,8 metros, e a segunda às 10h57 da noite, com 1,3 metros. Notícias do Brasil. 7h40. Vamos conferir aqui as manchetes nacionais. A gente começa com Folha de São Paulo. Convênio de Itaipu tem mais bola do que criança atendida em projeto social. Críticos veem problemas em programas financiados por conta de leis. Tem também destaque: moderados vencem na Alemanha e extrema-direita tem votação recorde. O que é que tem por aí, Mara Nogueira? Estado de São Paulo, conservadores vencem na Alemanha. Ultradireita dobra a base eleitoral e já é a segunda força. Retomada de imóveis por bancos tem maior nível em 4 anos. MPF avalia agir contra juiz cuja decisão abre porta a anulações nas zelotes. A tática de Tarcísio é não contrariar Bolsonaro e evitar polarizar com Lula. E agora os destaques do jornal O Globo, para a gente finalizar. Tem como manchete... Estamos sem manchete do Globo. 7h41 agora. Cotação do dólar e do euro. Sete horas e 41. Vamos agora com o comentário de Wagner Matos, falando sobre economia, né? Bom dia, Wagner. Bom dia para você, Mayra, e amigos da Rádio Universidade. Na sexta-feira, o Ibovespa teve leve alta de 0,37%, ficou nos 127.128 pontos. Na semana, teve baixa de 0,85%. Destacamos as falas do diretor de política monetária do Banco Central, que disse que os próximos meses a inflação vai avançar para então recuar. Entrou em vigor no Maranhão o aumento do ICMS. Agora passa a ter a alíquota de 23% no estado. Esta elevação deve exercer uma influência na inflação. Lembramos que o aumento não afeta itens da cesta básica de alimentação do maranhense. Nesses itens, teve redução de 10% para 8% na carga tributária do ICMS. A mudança ajuda aos consumidores pagarem mais barato no preço de itens básicos da alimentação.
A soja no Maranhão, a saca de 60 quilos, manteve-se em R$ 110. O milho teve queda e ficou em R$ 83,62 a saca. E a arroba do boi de 15 quilos teve queda e ficou nos R$ 287. Na agenda econômica da semana, teremos o IPCA 15, que é a prévia da inflação, o desemprego, e o CAGED, que é o relatório do emprego com carteira assinada. E seguimos com mais uma semana de divulgações das empresas do quarto trimestre de 2024. Uma boa semana a todos e até mais. Concursos e oportunidades. Vamos às dicas de concursos e oportunidades com Joelma Baldez. E a semana começa com ótimas dicas. Iniciando com o seletivo do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem do Maranhão, que oferece vagas de nível médio e superior com formação de cadastro de reserva em diversas áreas, na cidade de São Luís, Imperatriz, Açailândia, Bacabal, Balsas e Timon. Inscrições através do site seletivos.fiema.org.br até o dia 10 de março. Taxas de R$ 80 a R$ 120. Inscreva-se! Continuando com o concurso público do CORE, Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Maranhão, no município de Imperatriz, a 626 quilômetros de São Luís. Conta com uma vaga para o cargo de auxiliar administrativo e uma para fiscal. Há também formação de cadastro de reserva para 29 vagas em ambos os cargos. Inscrições até o dia 10 de março no site institutoibest.org.br. Taxas de R$ 58 a R$ 65. Participe! Finalizando com o processo seletivo da Prefeitura de São Luís. São 766 vagas com formações para cadastro de reserva nos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Inscrições até o dia 23 de março pelo site do Instituto consulpan.com.br. Taxa de R$ 80. Solicitações de isenção até o dia 26 de fevereiro. Não perca! Com redação de Alice Rodrigues, Joelma Baldez, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. 7h45, agora Mara Nogueira, vamos aqui algumas informações do esporte. A gente começa falando do Campeonato Maranhense, confronto entre Cavalo de Aço e Tuntum, ficou apenas no 0-0. O Imperatriz empatou com o visitante na noite do último sábado, em jogo antecipado pela 9ª rodada. Cavalo foi a 15 pontos e assumiu a liderança, já o Leão continuou em 5º lugar com 9 pontos. A partida no Frei Epifânio mostrou bom trabalho no setor defensivo das duas equipes, mas com desperdício de chances no campo de ataque. Isso custou para o Imperatriz, em primeiro maior vantagem na posição de líder, e adiou a chegada do Tuntum fora do G4. Os dois times voltam a campo em março, em jogos antecipados pela 10ª rodada. A Imperatriz visita o Pinheiro no dia 5, às 4 da tarde, no estádio Costa Rodrigues. Já o Tuntum recebe o MAC no dia 9, às 3h30 da tarde, no Rafael Seabra. Sob nova direção, Arlindo Maracanã assume o comando do tricolor. Após a demissão de Felipe Surian na tarde de sexta-feira, o Sampaio Corrêa trouxe o ídolo de volta para o clube, dessa vez na função de treinador, para dar sequência na temporada 2025. Arlindo Maracanã deixou o comando do IAP, time que vinha apresentando bons resultados, e vai batalhar pelo Tubarão. A equipe é vice-líder no estadual, mas acabou de ser eliminada da Copa do Brasil em partida diante da Tunaluso, em Belém. Outro desafio do Sampaio é sair da lanterna do Grupo B pela Copa do Nordeste. O próximo duelo está marcado para quarta-feira, dia 26, diante da Juazeirense, às 7 da noite, no Castelão. Falando agora de Copa do Brasil, MAC intensifica treinos para duelo contra o Vitória. Sob o comando de Flávio Araújo, o Bode Gregório aproveitou o sábado para treinos físicos, técnicos e táticos no Parque Valério Monteiro. Trabalhou também a montagem do time titular e algumas jogadas
para estrear na competição diante do Vitória. O bode precisa vencer para seguir para a segunda fase. Não deve mexer muito na formação do elenco para o confronto. Afinal, acumula 3 vitórias consecutivas no Maranhense. Mas é possível que o zagueiro Fernando, poupado no último jogo, volte ao time titular. Já o atacante William Nicete, né, deve ficar no banco de reservas. Maranhão Atlético e Vitória duelam amanhã, terça-feira, às 7h no Castelão. As duas equipes vão receber a cota de R$ 830 mil pela participação. Uma boa grana, não é isso? Com certeza. Redação aqui de Joelma Valdez, lembrando que sempre tem esporte, muito futebol, inclusive, aqui no apito inicial, todo sábado, às 11 da manhã. 7h48 agora. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje, a gente tem uma entrevista sobre o descarte de resíduos sólidos. A gente vai conversar com o mestre em Geografia, Giovanni Castro. Ele é representante do LEPENG, o Laboratório de Extensão, Pesquisa e Ensino em Geografia da Universidade Federal do Maranhão. Olá! O LEPENG, o Laboratório de Extensão, Pesquisa e Ensino em Geografia, realiza pesquisas sob financiamento da FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, coordenado pelo professor Márcio Celeri, do Departamento de Geociências da UFMA. O laboratório realiza pesquisas sobre gestão e descarte de resíduos sólidos em localidades maranhenses, bem como sobre as consequências de procedimentos inadequados e ineficientes. Para falar mais sobre esse tema, o Rádio Opinião de hoje recebe o representante do LEPENG, o mestre em Geografia pela UFMA, Giovanni Castro. Giovanni, seja bem-vindo. Muito obrigado. Maravilha, para a gente começar a nossa entrevista, como surgiu o LEPENG, né, o Laboratório de Extensão, Pesquisa e Ensino em Geografia? Isso, ele surge da necessidade, a partir de alguns professores, principalmente do professor Márcio, da professora Irecer também, que já trabalhavam na linha de ensino, mas da necessidade de agregar professores e estudantes dentro da linha de ensino, mas também incluindo as linhas de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos e ainda uma terceira linha que é a que discute as questões mais relacionadas ao campo maranhense, ou seja, mais voltado para a questão agrária maranhense. Então, ele surge dessa necessidade de aglutinar esses professores que trabalham dentro dessas temáticas e aí organizando, né, um laboratório para o desenvolvimento das atividades de pesquisa e de extensão. Legal. Como é que você pode caracterizar especificamente essa movimentação em termos de produção científica do laboratório? O assunto, ele é vasto, não é isso? Resíduos sólidos, enfim, essa questão direcionada também para as questões agrárias, né? Enfim, como é que é o fluxo de informação de produção científica dentro do LEPENG? O LEPENG conta com essas 3 linhas de pesquisa, né, a linha do ensino, da agrária e dos resíduos sólidos, e dentro dessas linhas de pesquisa nós temos alguns projetos de pesquisas que são desenvolvidos, alguns com parceria e com financiamento da instituição de fomento, como a FAPEMA, ou mesmo da CAPES. E dentro dessas pesquisas, nós, a partir dos resultados, à medida que nós vamos avançando, nós vamos publicando esses resultados, né, principalmente nos eventos que nós participamos, nas conferências, nos congressos, bem como também nas revistas, nos periódicos, né, e aí já a partir do momento em que essas pesquisas estão num nível avançado e a gente já tem alguns resultados para apresentar. Então, considero que o LEPENG tem realmente
desenvolvido muitas pesquisas e conta com muitos bolsistas nesse sentido. A produção acadêmica, a produção científica do laboratório, ela tem sido bem vasta e relevante. As questões relacionadas a resíduos sólidos, né, mais do que nunca vêm sendo abordadas e com uma preocupação, até porque elas têm uma importância gigantesca mesmo, né? Cada vez mais a gente fala, não só na mídia, mas a própria pesquisa, né, não só aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo. Essas questões relacionadas a resíduos sólidos, eles são muito importantes, né? Enfim, eu queria que você falasse justamente quais as principais características desses estudos, né, e do que se encontra aqui em nosso estado em termos de resíduos sólidos. A gente sabe que a maioria dos municípios não tem tanto preparo, né, justamente para atender essas questões relacionadas ao bom encaminhamento, digamos assim, desses resíduos. Precisa de projetos, né, aprovação de projetos, precisa até ter projetos, que eu acho que a maioria não tem. Enfim, como se caracteriza justamente essa aplicação em termos de resíduos sólidos aqui em nosso estado? Isso, o problema dos resíduos sólidos, ele é um problema comum a todos os países, a muitas cidades. Então essas cidades enfrentam no cotidiano o desafio de fazer a gestão dos resíduos de uma forma adequada. No Brasil, isso continua sendo um desafio muito grande, haja vista a quantidade de lixões que nós ainda temos em atividade no Brasil. No estado do Maranhão, nós ainda contamos com um número muito grande de lixões. Esse é realmente uma questão que nós precisamos da atenção do poder público, mas também da sociedade, de modo de que é preciso que haja uma compreensão, né, da sociedade também para com a relação, com a destinação que o poder público está dando para o resíduo. Então, no caso do Maranhão, nós encontramos aí essa questão dos lixões como um problema central. Para você ter uma ideia, nós só temos um aterro sanitário em atividade operando no estado do Maranhão. Esse aterro recebe os resíduos de São Luís, a capital, um volume muito grande de resíduos, e de mais outros municípios da região metropolitana, com a exceção de Alcântara. Então, é um único aterro atendendo a capital e mais 13 municípios. Então, você tem uma grande quantidade de municípios que vão acabar destinando de uma forma inadequada esses resíduos, né? Esse é um problema a nível global, a questão dos resíduos sólidos, mas nós observamos que, principalmente nos países que buscam, de alguma forma, um desenvolvimento, isso acaba sendo um desafio maior. Então, você veja, por exemplo, um país como o Brasil ainda enfrenta esses desafios, ainda encontra muitos lixões operando em todos os estados, praticamente. Certo. Como é que está esse trabalho junto com o governo do estado, né? Através da FAPEMA, que tem esse fomento a essas pesquisas, que é muito importante também, né? É um braço do governo do estado nessa prática, né? Mas tem outras ações também. Enfim, como está essa comunicação, esses links com o próprio governo do estado, né? Para ter esse alcance e tentar essa conscientização de uma maneira mais efetiva possível, porque é tempo, né? É bastante tempo para que essas ações elas aconteçam de uma maneira bem efetiva, e, enfim, a gente tem que correr, né? Isso, nós temos tentado, através dos resultados das pesquisas, subsidiar a formulação de políticas públicas, né? Então, ou seja, ajudar na formulação das políticas públicas também, de uma forma que isso venha a atender a questão dos resíduos sólidos, o problema dos resíduos sólidos, e atender principalmente o interesse da sociedade. Eu acho que a FAPEMA contribui muito quando ela financia essas pesquisas que acontecem aqui no estado do Maranhão, um problema tão relevante, né, que assola ainda muitos municípios, e que nós realmente precisamos que o poder público haja, né, de uma forma urgente até. Nós sabemos que um lixão ele causa muitos impactos tanto para o meio ambiente, mas também para a sociedade.
né? Então, do ponto de vista da saúde pública, um lixão é um espaço que ele favorece a proliferação de vetores, macro e microvetores, que vão favorecer doenças, né? Vejam aí a questão da própria dengue no período chuvoso, nesses locais inadequados, ela acaba, né, encontrando um ambiente propício para se proliferar. Então, nesse sentido, eu acredito que o desenvolvimento das pesquisas vão contribuir, né, com a formulação, subsidiando a formulação de políticas públicas. É importantíssimo, por exemplo, que a gente avance para discutir, por exemplo, a coleta seletiva aqui em São Luís, né? Nós temos hoje uma taxa de coleta seletiva muito baixa, não chega nem a 1%. Então, é uma quantidade, exatamente, é uma quantidade absurda de resíduos que são enviados para o aterro sanitário, mas que de alguma forma não é feito nenhum tipo de reaproveitamento, não é feito nenhum tipo de reciclagem. Então, nesse sentido, as nossas pesquisas visam chamar a atenção para essas questões, alertar o poder público e chamar a atenção da sociedade. Veja a situação, por exemplo, dos catadores de materiais recicláveis, muitos que atuam em lixões, né, sob condições desumanas, em um ambiente totalmente degradado, com presença de animais, carcaças de animais mortos. Então, operando aí, catando latinhas, para, obviamente, conseguir fazer uma renda para, no final do mês, conseguir ter ali a sua alimentação mínima, né, o que é necessário para a sobrevivência. Então, as nossas pesquisas visam, de alguma forma, chamar a atenção para esses problemas e também subsidiando, né, até mesmo fornecendo subsídios para a elaboração de políticas públicas. Tá, para a gente finalizar, eu queria que você falasse de um aspecto que você citou, né, passou um pouquinho rápido, mas é importante também, né, a gestão de Edivaldo Holanda Júnior, né, dinamizou bastante e espalhou pela cidade vários ecopontos. A questão esses ecopontos, eles estão funcionando de maneira efetiva, eles estão trazendo benefícios para esse sistema todo de reciclagem aqui em nossa capital, né, principalmente? Bom, os ecopontos foram criados com o objetivo justamente de garantir para a população um local, um espaço adequado para que ela possa estar levando os resíduos, que não são os resíduos domésticos, que nós acabamos ali misturando e tal. Então, os ecopontos, eles cumprem esse papel de receber o material reciclável, pneu, metal, madeira, resíduos de construção civil, né? Então, ele nesse sentido, o ecoponto, ele busca atender a população, oferecendo justamente um espaço adequado para a destinação desse material. Móveis que precisam ser descartados. Mas o que nós observamos mais recentemente é que existe uma certa descontinuação como você mesmo disse, no espalhamento desses ecopontos, na distribuição espacial desses ecopontos pela cidade. Então, nós temos muitos ecopontos criados até o ano de 2020, mas a partir daí nós não temos a criação de tantos ecopontos. Na verdade, nós temos, inclusive, de alguma forma, uma pressão judicial para que se haja o cumprimento de um contrato que estipulou um número específico de ecopontos, que ainda nós não chegamos nesse número, certo? Então, o que nós avaliamos é que nós precisamos dos ecopontos, precisamos, inclusive, atender algumas áreas que você não tem um ecoponto próximo, e aí a população acaba tendo... Você vai ter que percorrer uma distância muito grande para deixar o material, e isso já pode ser um problema para algumas famílias. Então, os ecopontos, eles são interessantes nesse sentido. É importante dizer também que todo material reciclável que é direcionado para os ecopontos, ele é destinado para as associações de catadores. Então, todo esse material reciclável, o papel, o papelão, os livros, né, o plástico, o PET, todo esse material que é destinado para o ecoponto, ele é direcionado para a associação de catadores. Então, isso já é uma parceria do poder público, né, da prefeitura,
com associações de catadores para receber esse material. Mas nós avaliamos dessa forma, que que nós precisamos, para além de uma política, de uma gestão específica, nós precisamos de uma política que não seja descontinuada com a sucessão das gestões, né? Então, nós precisamos continuar avançando, fornecendo os espaços adequados para a população destinar os resíduos de forma adequada. Maravilha. Mestre em Geografia pela UFMA, Giovanni Castro, aqui representando o LEPENG, o Laboratório de Extensão, Pesquisa e Ensino em Geografia. Eu agradeço você bastante pelas informações aqui para a gente. Eu que agradeço, é uma oportunidade de estar divulgando o trabalho que é feito, de estar divulgando as pesquisas e de chamar a atenção da sociedade, do poder público para a importância, não só para a questão dos resíduos, mas também, né, para as outras questões que nós trabalhamos também no nosso laboratório. E você confere essa e outras edições do Rádio Opinião, aqui especial FAPEMA, em www.universidadefm.ufma.br. Você pode procurar também a gente no YouTube, Universidade FM 106, e nos tocadores de podcasts. Até a próxima. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira. Uma ótima semana a todos, tá? A gente volta amanhã com mais informações às 7h10. Eu e Mara Nogueira, com você e as notícias da manhã. Uma ótima semana e até amanhã. E eu fico já com você no Sessão das 8. CYC 626.